Que bênção, amados. Quero aqui também hoje agradecer a Deus por essa bênção, por essa oportunidade. Também agradecer aos nossos pastores, pastor Washington, pastora Ana, estão viajando, e nós estamos aqui servindo com muita alegria. Que Deus abençoe. Eu creio que a igreja está vendo as postagens do pastor Washington. Ele teve uma parada lá em Brasília, no voo, já teve com as tias dele lá e tudo mais, parte da sua família. Agora já está lá com a sua família também, lá no Maranhão. Então está sendo uma bênção esse tempo lá. E esteja orando, queridos, porque essa viagem tem um propósito muito grande, muito grande. Como nós estamos nessa campanha, orando pelos nossos amigos, jejuando por esse propósito, por salvação de almas, de vidas, e ele foi abençoado por Deus para abençoar, e ele foi com uma missão para que a família dele seja salva. Você pode dizer amém por isso, queridos? Então que aconteça em nome de Jesus, que eles possam voltar trazendo boas novas aqui no nosso meio, para a honra e glória do Senhor. Bom, queridos, eu quero falar um pouco nessa noite. O tema da minha mensagem hoje é centelha. O que significa isso? Eu conversando com o Gustavo ali, fui levar a lista dos versículos para ele, e ele falou, qual é o tema da mensagem? Eu falei, centelha, mas ele falou assim, centelha, pastor, mas centelha? Centelhado, é isso? Não, centelha, faísca, centelha, fogo do céu. Fala comigo, fogo do céu. Às vezes nós precisamos, querido, de uma centelha, de um foco de luz, para algo novo acontecer. Quantos precisam, digam amém. Eu preciso, Senhor. Amém. Então abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler com vocês na versão NVI, tá bom? Meus assessores aí em cima aí, por favor, me ajudem. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler com vocês do versículo 3 até o 6. Do versículo 3 ao 6. Que diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo de ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Somente até aí. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer mais uma vez e louvar o teu nome. Senhor, está tudo pronto. Os corações estão prontos aqui para receber a sua palavra, a sua semente. Eu oro para que essa semente caia numa boa terra. Eu oro, Deus amado Pai, que agora, em nome de Jesus, nada e ninguém impeça da tua igreja aqui presente, daqueles que estão conectados conosco online, de receber, ó Deus amado, a sua palavra e serem abençoados. Que essa palavra caia numa boa terra, em nome de Jesus, e dê muitos frutos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Queridos, interessante que aqui Paulo escreve uma carta a Timóteo, seu discípulo e amigo. Fala comigo, discípulo e amigo. O apóstolo Paulo, ele tinha amigos. Nós estamos numa campanha muito poderosa e maravilhosa, numa campanha que nós temos que orar, lembrar dos nossos amigos, mas também ter relacionamento, comunhão com eles e convidá-los, seja para a igreja, para a célula. Então isso é muito importante. E aqui Paulo então está lembrando de Timóteo, e Timóteo tem uma história muito abençoada. Você que é mãe que está aqui nessa noite, você que é vó que está aqui nessa noite, lembra disso. Timóteo teve a sua avó, uma mulher de fé, a sua mãe, uma mulher de fé, e ele também, um homem de fé. Ele foi abençoado de geração a geração. Você pode dizer amém? Então fala assim, em nome de Jesus, a minha geração será abençoada. Serão homens
Fala mais forte. Serão homens e mulheres de fé. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, se estiver pronto o lugar, se o ambiente estiver pronto, a centelha, querido, ela vem e o fogo acontece. O lugar tem que estar pronto, o ambiente tem que estar pronto, para que algo maravilhoso e algo novo aconteça. Paulo, ele fala com Timóteo, para ele permanecer firme, porque a sua família é uma família de fé, e ele também é um homem de fé, e Paulo realmente relata isso aqui. Mas Paulo está falando algo muito importante para Timóteo. Timóteo, seja zeloso, esteja firme. E uma coisa que o pastor Flávio falou aqui, muito importante, seja fiel a Deus. Gente, que palavra maravilhosa, um discipulador ensinando o discípulo, através de uma carta, para ele permanecer firme na sua caminhada, para ele continuar, porque Paulo, que está terminando o ciclo da vida dele, e Timóteo vai continuar. E ele fala algo muito importante aqui, olha, seja zeloso com a obra de Deus, cuide. Paulo está falando, ame a Deus, ame o próximo. Paulo está falando com ele, fique firme, 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 constante, inabalável. E outra coisa, seja fiel. Porque o que Deus quer de cada um de nós é um coração fiel a Ele. E isso é muito importante para todos nós. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui hoje, amado, é, antes de libertar pessoas, liberte-se. É muito importante isso. Porque eu quero citar alguns exemplos aqui bíblicos, de homens de Deus, mulheres também, que tiveram que passar por um processo na sua vida de se libertar, porque tinha ainda coisa, mesmo caminhando com Deus, mesmo exercendo o chamado ministério, tinha algumas coisas ainda para eles serem libertos, como nós também que estamos aqui hoje, estamos caminhando, estamos firmes, na caminhada com o Senhor, mas ainda há coisas em nós que nós precisamos deixar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Isso é muito importante. E interessante que o primeiro ponto aqui que eu quero trazer como exemplo é Moisés. Moisés tinha um Egito ainda dentro dele. E Moisés então, já com 80 anos de idade, que ele é chamado por Deus para ele ir para o Egito para libertar o povo de Israel, o seu povo. Mas Moisés cresceu lá. Moisés aprendeu muita cultura e muitas coisas lá no Egito, mas ele não era um cidadão do Egito. Interessante que ele era um hebreu. E ele então, ele pôde experimentar algo maravilhoso na vida dele, de ele ir numa missão, num propósito, num chamado que Deus estabeleceu para ele, mas para ele também ser liberto. Porque Moisés, ele viu experiência no passado dele, que ele fugiu do Egito. Ele matou um egípcio. Ele cometeu algo, querido, realmente, que aos olhos naturais foi ruim. E ele foge de lá. E ele vai para um deserto, ele fica 40 anos peregrinando no deserto, até que ele tem um encontro com Deus na sarça, como nós louvamos hoje aqui. E nesse encontro que ele tem com o Senhor, então Deus fala com ele, se apresenta diante dele e dá uma missão para ele. E essa missão então que Moisés tem, ele tem um encontro com algo que está dentro dele mesmo. Que ele precisava ficar livre daquilo ali para continuar esse chamado, esse propósito na vida dele. Egito significa deserto. Egito também significa lugar de encontro. E Egito também significa missão. Às vezes você pensa que o encontro com Deus, a revisão de vidas, né, que é maravilhoso, sobrenatural, na igreja, é algo bom, é algo maravilhoso. Mas hoje aqui, amado, Deus ele vai te dar sementes. Hoje aqui Deus vai encher o seu tanque, para você sair daqui e rodar essa semana fazendo a obra de Deus. Você pode dizer amém por isso, amados? É isso que Ele vai fazer com você nessa noite. E é isso que Deus fez então com Moisés. Foi fácil para Moisés ser um libertador e libertar o povo lá do Egito? Não. Ele teve que enfrentar várias situações difíceis e complicadas na vida dele. Mas ele permaneceu, porque ele tinha certeza da missão, do propósito, do chamado de Deus na vida dele. O nível da nossa libertação
faz alcançar, querido, o nível de uma multidão. É interessante que o nível da libertação na vida de Moisés, do Egito que havia ainda na vida dele, levou ele a libertar uma multidão, amados. Imagina um povo, querido, escravizado há 400 anos. E esse povo que foi escravizado há 400 anos, Deus envia um libertador para libertar aquele povo. E é interessante que aquele povo, querido, ao ser liberto, eles saem de lá, querido, prósperos, abençoados. Tudo aquilo que eles trabalharam e não receberam durante 400 anos, eles receberam tudo. Não ficou nada para trás. Por quê? Porque Deus é fiel. Então Deus levantou aquele homem que não só para libertar um povo, mas eles receberem também as bênçãos de Deus na vida dele. É claro e é fato que aquele povo ainda estava com a mente deles escrava. Porque aquele povo que foi liberto lá por Deus, através de Moisés, também ficou peregrinando durante 40 anos no deserto. E uma nova geração, com uma mente liberta, uma nova geração, querido, que recebeu a libertação na vida deles, e foram livres completamente do passado, eles então tomaram posse da terra prometida. Querido, não deixe o passado paralisar você. Talvez hoje aqui você precise libertar de um passado. Talvez você hoje ainda está olhando para trás, coisas que aconteceram lá atrás. E Deus hoje quer realmente libertar você, para você continuar vivendo aqui numa vida de bênção e prosperidade, e alcançar, em nome de Jesus, Canaã, uma terra que Ele prometeu para você. Como pode dizer amém, amados? Então Moisés foi com essa missão, com esse propósito, e ele cumpriu, querido, em nome de Jesus. Mas primeiro aconteceu na vida de Moisés, porque ele teve que encarar quem? Faraó. Ele teve que encarar um passado, ele teve que enfrentar isso, para ser livre, para que ele pudesse libertar. Então isso, querido, é um ponto muito importante. Antes de libertar pessoas, liberte-se. Não tem aquela canção, liberta-me de mim? Como é que é, pastor? Meu Deus, que benção, que voz linda, hein? Amém, Jesus, isso é uma benção. Querido, abra sua Bíblia então em Salmo 142. Continuando. Outro exemplo e outra experiência, Salmo 142, versículo 7. Projeta, por favor. Diz assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Quem disse isso? Davi. Davi, que ele está fugindo de Saul, e na sua fuga então de Saul, que ele está fugindo, ele vai parar numa caverna, 1 Samuel capítulo 22, caverna de Adulão. E ele, fugindo de Saul, ele vai parar nessa caverna. Que todos nós temos algo na nossa vida que precisamos enfrentar. E Davi, que ele tinha uma caverna que ele tinha que enfrentar. E interessante que quando ele chega lá, que essa oração em Salmo 147, é a oração que Davi fez naquela caverna. E Davi, então Deus mostra uma realidade para Davi. Davi, eu sei que tem um plano e um propósito maravilhoso para você. Eu sei que você precisa de um exército. E eu quero agora abençoar você com um exército maravilhoso. Aos olhos naturais, como eram? Homens endividados, homens desgostosos de espíritos, descontentes, homens problemáticos que estavam naquela caverna, também fugiram e se esconderam lá. E Davi chega lá, querido, diante de um propósito, uma missão que Deus dá a ele, mas ele vai então e encontra homens que estavam no mesmo propósito que ele. E agora, Deus, o que eu faço? Seja líder. E agora como, Senhor? Faça. Davi, eu estou te dando um exército. Às vezes Deus coloca pessoas cheias de problemas na nossa vida. E a gente com os olhos naturais fazemos o quê? Ah, Senhor, pelo amor de Deus. Misericórdia. Deus está te dando um exército.
Deus está te dando homens e mulheres que serão, através de vocês, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que através de você, depois você vai suscitar, e eles vão querer buscar água lá em Belém para você. E você não vai se achar digno das bênçãos que os seus discípulos farão, e você vai oferecer essa água ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. Você pode dizer amém, amados? Então, vidas importam. Não importa como as pessoas vão chegar até você, mas o importante é você se levantar nessa noite e se fazer um homem e uma mulher de Deus para abençoar essas vidas. Se fazer um homem e uma mulher de Deus que se importa com vidas. De você ajudar os endividados, os problemáticos, desgostosos, descontentes, porque está cheio de pessoas descontentes da vida nessa terra, e que você se torne um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e sirva essas pessoas, para que elas se tornem umas pessoas melhores a cada dia. Quantos podem dizer amém, amados? Essa é a nossa missão, é o nosso propósito de vida. E Davi então se faz líder dessas pessoas, homens, querido, que foram tremendos na vida de Davi, homens que se tornaram valentes de Davi, homens que enfrentaram gigantes com Davi. Meu Deus! Então, querido, esse é o plano e o propósito de Deus, para que realmente Deus ele faça algo maravilhoso no nosso meio. A mensagem que toca pessoas é a mensagem que tocou a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta, amado. Qual é a mensagem que está tocando a sua vida nesses dias? Qual é a mensagem que está tocando na sua vida nesses dias? É essa mensagem que está tocando na sua vida, vai tocar na vida de muitas pessoas. Porque através dessa mensagem que você recebeu, que você está recebendo de Deus, vai mover algo novo no seu coração, na sua vida, amado. E você hoje não vai sair desse lugar como você entrou aqui. Hoje você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Para que você saia daqui, querido, com uma mensagem que toque, que mova a sua vida. E você sai tocando na vida de pessoas, sendo bênção na vida dessas pessoas. Meu Deus. Então, antes de se libertar, de libertar pessoas, liberte-se. Segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite, é que uma pessoa precisa estar pronta para mudanças. Querido, após a pandemia, tudo mudou. E às vezes aqui nós estamos ainda pensando lá atrás. Eu também estava pensando assim. Eu pensava que pós-pandemia, querido, ia ser tudo diferente na igreja. Pós-pandemia, nossa igreja está abarrotada de gente. Lotada. Pessoas famintas, sedentas por Deus, pessoas arrependidas, pessoas entregando a vida para Jesus, mesmo sem fazer apelo. Eu pensei, querido, que algo, mas foi completamente diferente. E nós tivemos que então, querido, aprender a lidar com situações, porque as pessoas, no lugar de melhorar a sua vida, o relacionamento com Deus, piorou. Foi um momento de fuga para muita gente que aproveitou a oportunidade de ir embora, não permaneceram. Muitas pessoas que falaram tantas coisas não voltaram, não foram, nem para agradecer a Deus por permanecer. E nós precisamos então, querido, entender que é um tempo de mudança, que, querido, não vai voltar. Aquela igreja, querido, antes da pandemia, ela não vai voltar mais. Ela não vai voltar. Eu tenho que te dar essa notícia, porque já se passou anos e anos aí, e olha que onde nós estamos. Então que nós possamos mudar a nossa mentalidade, e receber assim, algo novo de Deus, queridos, nesses dias, que nossos líderes, nossos pastores estão guiando cada um de nós para esse propósito. Porque se você, querido, quer ver essa igreja lotada novamente, cheia, quer ver uma arena jovem cheia, quer ver a igreja aos domingos lotada aqui, amado, ouça os seus pastores, ouça os seus profetas,
Em nome de Jesus. Porque eu não quero nem pedir para você levantar a tua mão, nem balance a sua cabeça, por favor. Mas quantos que verdadeiramente nesses dias entraram no propósito dos 21 dias do jejum e oração? Quantos que levantaram pela manhã, 5h30, 6 horas da manhã para orar nesse propósito? Está aí uma resposta. Porque quando Deus vê toda a igreja envolvida nesse propósito, meu amado, aí você vai ver que não haverá cadeiras vazias nesse lugar. Não haverá. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você me perdoe, ser franco com você, exortar você em amor, mas eu tenho que falar com você a verdade. Eu tenho que falar com você a verdade, querido. Porque algo novo está acontecendo no coração dos nossos pastores. Milagre está acontecendo nesse lugar. E eu oro para que as suas escamas caiam, querido, por terra, em nome de Jesus. E você possa ver o milagre que Deus está escrevendo na vida do pastor Washington. O milagre que Deus está fazendo na vida do nosso pastor. Meu amado, se prepara, porque vai acontecer na sua vida também. Ele é o anjo da igreja. E quando acontece na vida do anjo da igreja, meu amado, começa a acontecer aqui no nosso meio. E você vai ver acontecer sinais, prodígios e maravilhas nesse lugar. Quantos querem, digam amém, queridos? Você pode aplaudir bem forte, Deus maravilhoso, amém, amados? O nosso Deus é Deus de milagres. E Ele levanta o homem do pó, do monturo da terra, Ele ergue o necessitado e faz dele um príncipe. E Deus está fazendo essa boa obra nesses dias. E eu quero desafiar você, amado, em nome de Jesus, você que está conectado conosco também, não fique de fora daquilo que Deus está falando nesses dias e falando com a Sara Nossa Terra em Nova Friburgo. Não fique de fora. Sacode o seu irmão que está aí agora e fala assim: meu irmão, não fique de fora, meu irmão. Em nome de Jesus. Então, querido, uma pessoa tem que estar pronta para mudanças. E as mudanças, querido, acontecem constantemente em nossas vidas. O maior perigo na vida do homem, da mulher, do ser humano, é a monotonia. É a pessoa achar que está tudo bem, está bom assim, não precisa mais disso, não precisa daquilo. Eu já sei. Monotonia é a ausência de variedade, de diversidade. A pessoa acha que não precisa mudar, está bom. Que nós temos que mudar, querido, constantemente. Nós temos que mudar no nosso casamento. Nós temos que mudar como pai, como marido, como esposa, como filhos. Nós temos que, querido, sermos pessoas melhores a cada dia. Eu amo demais o Bispo Francisco. Uma vez num seminário com o Bispo Francisco, ele fez uma ilustração que eu achei fantástica. Ele fala que todo cristão, ele começa aqui no ponto A. Mas o propósito, a missão de vida dele é chegar no ponto B. E do ponto A ao ponto B, querido, ele vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia, mais parecido com Jesus, porque nós temos que nos tornar pessoas semelhantes a Ele. Você pode dizer amém, amados, por isso? E nos tornamos porque nós continuamos permanecendo, buscando, envolvidos, amados. Nós precisamos envolver cada vez mais, não está bom, tem que ser melhor a cada dia. Porque o bom é inimigo do excelente, está distante. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor, para que a minha esposa possa ver uma pessoa melhor, para que meus filhos possam ver uma pessoa melhor. E eu confesso a vocês que não era assim. Uma vez eu estava passando em 2019, uma crise, querido, terrível, querendo parar com tudo, igreja, ministério, com tudo. E um amigo, discipulador, líder, o Bispo Sérgio, num discipulado individual, conversando com ele, me ajudou e ainda investiu na minha vida. Eu fui então participar de um seminário durante 4 dias. E aquele seminário me salvou. Foi a salvação para mim. Para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual, para o meu ministério, tudo aquilo que Deus confiou, para continuar, porque eu queria parar. E eu louvo a Deus e agradeço muito a Deus,
por ter momentos assim que alguém estenda a mão, te ajuda, sabe como você está, e ainda, querido, investe na sua vida para que você possa então seguir em frente e você realmente poder ir e seguir. E aqueles dias foram dias cruciais para mim, porque eu pude então, querido, realmente entender que eu precisava mudar a minha mente, mudar, querido, realmente a minha vida, para que eu pudesse então continuar cumprindo o propósito, o chamado de Deus. E como foi excelente, querido, e como me ajudou e tem me ajudado até hoje. Então, amado, não perca mais tempo e não perca oportunidades. Exemplo, um bombeiro, ele tem que ser treinado. Se um bombeiro não for treinado constantemente, como que ele vai trabalhar? Como que ele vai conseguir? Se ele não cuidar da sua saúde física e até emocional, como que ele vai exercer a sua função? Como que ele vai salvar vidas? Como que ele vai apagar tantos incêndios que teve aí na cidade e no Brasil? Como? Então um bombeiro ele tem que estar em treinamento. Um salva-vidas ele tem que estar em treinamento. E olha aqui para mim, um cristão ele tem que estar em treinamento. Posso ver a mim mais forte, amados? Nós precisamos ser treinados, aperfeiçoados, melhorar cada vez mais, que nós precisamos, então não perca isso. Às vezes a chama apaga, porque nós não buscamos, nós não vamos. Na hora da crise, na hora do problema, nós temos que continuar, nós temos que exercer essa bênção maravilhosa que Deus confiou a nós. Eu quero trazer outro exemplo para você de um homem de Deus, que eu admiro muito na Bíblia. E Deus faz algo na vida de Elias que eu acho fantástico. E eu quero que você entenda o que é mudanças. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 18, quero ler alguns versículos com vocês. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Depois pula lá para o 27, diz assim, só para você entender a história. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas do Monte Carmelo, 27. Lá para o 27, querido. Isso. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, em letra minúscula, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Aqui Elias está enfrentando os profetas de Baal, e aqui então ele enfrentando os profetas de Baal, eles ficaram a manhã toda, até o meio-dia, clamando ao Deus deles, e nada aconteceu, nada acontece. Mas interessante então que Elias, após dizer isso, querido, algo realmente Elias é envolvido, impulsionado a fazer. Versículo 30, por favor, versículo 30. Então Elias disse ao todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar. Fala comigo, reparou o altar. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, que altares aqui nessa noite seja reparado pela tua boa e poderosa mão, Senhor. Altares, ó Deus, quebrados, altares, ó Deus amado Pai, invadidos, ó Deus, e destruídos, que sejam hoje restaurados pela tua boa e poderosa mão, e que esses altares, ó Deus amado Pai, o Senhor seja o centro dele, que o Senhor seja o centro desses altares aqui nessa noite, em nome de Jesus. Assim oro, Deus amado Pai, e declaro sobre o teu povo, sobre a tua igreja, meu Deus. Continuando, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Próximo. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, o seu nome será Israel. Próximo. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeados dos ceais das sementes, arrumou a lenha, cortou o novilho
em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encha de água 4 jarras e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça o mesmo novamente, disse eles, e o fizeram de novo. Faça o mesmo pela terceira vez, ordenou de novo, e eles o fizeram pela terceira vez. Um ponto aqui importante que eu quero falar com vocês, isso, deixa aí. Naquele tempo, amado, água era uma necessidade muito grande. Até hoje, o povo de Israel, eles têm um zelo muito grande por água. 60% de Israel é deserto. Eles são os maiores, querido, como é que é a palavra? Produtores, isso, obrigado, pastor. São os maiores produtores, querido, de frutas e de flores. É impressionante o que eles fazem. Imagine um país que é pequeno e um país que 60% é deserto, e eles são os maiores produtores de frutas e flores. É impressionante o que acontece lá, porque o povo abençoado por Deus, não, eles zelam muito, querido, por essa questão chamada água. Meu Deus. E aqui Elias, ele repara o altar, ele prepara. Sabe quanto tempo Elias ficou só para ele reparar o altar, preparar tudo? 6 horas. Só para fazer isso, 6 horas, só para fazer isso. Elias ficou preparando para o Senhor. E ele pede algo que era uma necessidade. Naquele tempo, naquela época, água. A terra estava seca porque não chovia há anos. Imagina uma terra seca, pastor, quando você coloca água, o que acontece? Rapidinho. Colocou água na terra seca, rapidinho ela suga a água. E foi acontecendo isso, foi primeira, segunda, terceira, e foi acontecendo até que, porque Elias queria realmente que enchesse todo o rego ali de água, para que o Senhor visse o que ele estava fazendo em prol do seu povo. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse. Continuando, próximo versículo. A água escorreu de volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou. Ah, meu Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Próximo. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Próximo. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Você pode aplaudir bem forte esse Deus maravilhoso, amém, amados? Meu Deus, aleluia! Queridos, olha que coisa interessante. A oferta de Elias atraiu Deus. O ministério de Elias é o ministério do fogo. Ele é conhecido como o ministério do fogo. O homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Milagres aconteceram através de Elias, sobrenaturais. E aqui então, novamente ele faz algo, 6 horas para realmente reparar o altar, preparar tudo. Mas querido, em quantos segundos eu orei? Eu li o versículo. Em alguns segundos que ele orou a Deus, fogo caiu do céu. Olha aqui para mim. Toda preparação é muito importante. Eu posso ouvir um amém, igreja? Prepare antes. Prepare o ambiente. Prepare o altar. Prepare a terra. Prepare antes. Deus vendo o que você está preparando, Deus vendo o teu coração, Deus vendo a sua oferta, a sua semente, fogo vai cair do céu. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, prepare a terra. Agora fala para ele, para ela assim, ó, prepare o altar. Prepara, meu irmão. E é interessante então que Elias, ele preparou. E algo maravilhoso então acontece, caiu fogo do céu. Agora então, Deus faz algo maravilhoso acontecer. E Deus quer trazer uma mudança aqui. Versículo 41, querido, olha só. Lá no 41, por favor.
Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte. Elias orou, caiu fogo do céu. Olha a mudança. Agora Deus pede água a Elias. Fala comigo, fogo. Agora fala água. Você está preparado para mudanças, querido? Você está preparado para as mudanças que Deus está fazendo nessa igreja? Você está preparado? E que você possa fazer como aquele povo que estava junto com Elias, porque aquele povo reconheceu, depois lendo o versículo 38, 39 e o 40, eles reconheceu que o Deus de Elias é o Deus forte e poderoso. E Deus então move ali na vida de Elias e realmente muda. Elias, agora eu quero água. E interessante então, para que essa água pudesse cair, Elias passou horas orando para que pudesse chover. Primeiro ele prepara horas preparando o altar, para que o fogo caia. E em alguns segundos ele orou, mas depois Deus muda. Elias passa horas orando, para que venha a chuva. E uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem, pode trazer uma grande mudança sobre a terra. Meu Deus. Então fala comigo, mudanças. E aqui citando mais outros exemplos aqui, como aconteceu na vida de Elias, essa mudança poderosa e maravilhosa. Eu posso também dizer para você a mudança que houve na vida de Gideão. Algumas pessoas veem a história de Gideão em Juízes capítulo 6 e vai falar, Gideão é medroso. Gideão foi um covarde. Não, querido. Ele foi criativo e foi inteligente. Porque os midianitas estavam saqueando, roubando, querido, a colheita do povo e matando também o povo de Israel. Gideão preferiu se esconder, malhando trigo no lagar, trabalhando. Ele não estava parado, ele estava trabalhando, malhando trigo no lagar, no lugar de prensar uvas. Ele está trabalhando para o sustento da sua família. Ele estava trabalhando, e é interessante que ele estava trabalhando de tal maneira, sendo criativo e inteligente, que aquilo atraiu a atenção de Deus. Que nesses dias, amado, você possa ser criativo. Que nesses dias você possa ser inteligente. E eu quero que você abra sua mão assim agora, em nome de Jesus. Que nesses dias, Deus possa trazer ideias pioneiras para você. Para que você possa, nessa cidade, crescer e prosperar. Para que nessa cidade, em Nova Friburgo, você seja conhecido e reconhecido. E que você glorifique o nome do Senhor. Porque ideias pioneiras virão sobre a sua vida, e Ele vai te levantar em nome de Jesus, e você será reconhecido no ambiente do seu trabalho, na empresa que você trabalha, aonde você estiver, e haverá vidas que serão tocadas, transformadas, através do seu testemunho e da sua vida, em nome de Jesus. Quantos crentes digam amém, amados? Meu Deus! Ideias pioneiras que não vieram à existência, e aqui Gideão teve algo maravilhoso, uma ideia nova que atraiu então a atenção de Deus, ao ponto de Deus chamar ele para uma missão, para um propósito. Outro, Sansão então, querido, ele usou uma arma poderosa, está em Juízes capítulo 15, versículo 14, ele pega uma arma, querido, que é uma queixada de jumento, e com uma queixada de jumento, então, pelo poder e a unção de Deus, ele derruba 1000 soldados, que vieram contra ele dos filisteus. Mas aquela arma foi para aquele momento, para aquela guerra que ele estava vivendo. Depois, o que Gideão fez com a queixada de jumento? Jogou fora. Por quê? Porque Deus tinha armas novas para Gideão. Nesse tempo novo que nós estamos vivendo, igreja, Deus tem armas novas para você, em nome de Jesus. Armas novas para você, em nome de Jesus. Que você possa discernir o ambiente onde você está diariamente. E ali naquele ambiente não é para você brigar com ninguém, discutir com ninguém, mas que você nesse ambiente tenha uma palavra de Deus para as pessoas que estão naquele lugar. E você seja tremendamente usado por Deus ali, para que Deus te levante naquele lugar com um propósito. E que esse propósito desse lugar, que ele se cumpra na sua vida. E o maior propósito é que vidas sejam tocadas, transformadas e reconheçam quem é Deus.
Quem é Deus? Fala comigo, mudanças. Você está pronto para mudanças, amados? Meu tempo já está encerrando e eu vou parar por aqui. Talvez eu continue então na próxima terça-feira. Terça-feira sou eu, né? Então continuo na terça-feira por causa do nosso tempo, para que você possa ainda continuar entendendo naquilo que Deus quer fazer. Eu quero que você projete para mim o versículo, voltando lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Projeta para mim, por favor, Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 1 Timóteo 1, 6. Perdão, 2 Timóteo, perdão, meu amado. 2 Timóteo, perdão. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Interessante que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo através da sua carta para um discípulo e um amigo, que tudo aquilo que ele então recebeu de Deus continue vivo dentro dele. Talvez dentro de você algumas coisas se apagaram. Talvez na jornada, na caminhada, você se esfriou. E Deus quer novamente acender essa centelha dentro de você. Deus quer novamente acender algo dentro de você, amado, para que você possa entender qual é o plano dele na sua vida e o propósito dele na sua vida. Para que onde você for e onde você estiver, você entenda que ele estabeleceu você ali, porque o bispo Robson tem uma frase muito maravilhosa, que eu amo demais, que o lugar da sua missão é o lugar da sua provisão. Então ali onde você está, Deus vai prover na sua vida. É interessante que 1 Reis capítulo 17, Elias também, esse homem de Deus, ele tem uma experiência muito forte com a viúva. Mas interessante, Deus falou com Elias, para ele ir até essa viúva, porque Deus já havia falado com a viúva, para que realmente sustentasse Elias, preparasse algo para Elias. E interessante, quando Elias vai ao encontro daquela viúva e fala com ela, ela fala: Senhor, eu só estou aqui juntando os gravetos, eu estou aqui preparando, vou preparar algo para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais o que comer. E Elias fala assim: olha, prepara um bolo para mim, prepara, assim como vive o Senhor, não vai faltar farinha para você, e não vai faltar azeite. E interessante que depois que aquela mulher ouve a palavra do profeta, ouve a voz do profeta, e olha aqui para mim, amado, isso é muito importante. Depois que ela ouve a palavra do profeta, depois que ela ouve o que o profeta falou com ela, e a Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Ela então prepara, ela pega o graveto, ela prepara, ela faz o bolo e dá ao homem de Deus. E depois então que ela faz isso para Elias, ela faz para o filho dela. E assim como Elias declarou sobre a vida dela e profetizou, não faltou. Fala comigo, não faltou. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, não vai faltar, meu irmão. Não faltou. E interessante então que não faltou ali, querido. A farinha não faltou na botija daquela mulher. O azeite não faltou para aquela mulher, até que chovesse sobre a terra. Amados, isso é muito importante. Com você, Deus fala. Com a provisão, Deus ordena. Eu vou repetir se você não entendeu. Com você, meu irmão, Deus fala. Mas com a provisão, Deus ordena. Deus falou com Elias, mas Deus ordenou a mulher para que fizesse então o bolo para Elias e trouxesse provisão para sustentá-lo. Então preste atenção. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com a igreja nesses dias. E Deus quer trazer provisão, querido, na sua vida. Feche teus olhos, amados. Feche teus olhos.
Pense agora naquilo que Deus falou com você nessa noite.